Olá, meus queridos alunos da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Esse vídeo é destinado aos alunos de Pandeiro 2 e diz respeito ao baião, que é um ritmo muito conhecido da música brasileira, principalmente por fazer parte do universo do forró, mas que também faz bastante parte do universo do choro enquanto gênero. Me explico o que eu quero dizer com isso. Existem várias coisas que caracterizam um gênero. Existe a instrumentação, existe a maneira de se tocar, existe a forma de se improvisar, existe o formato da música, a evolução harmônica, várias e várias características. Se for uma música cantada, por exemplo, a letra, o tipo de letra. Então, várias características deixam claro e dão a identidade daquele gênero específico. Uma dessas características apenas é o ritmo. E existe um ritmo do choro, que a gente chama de choro, que vocês já sabem tocar, vocês já aprenderam muito bem, que é esse aqui, né? Agora, existe um ritmo, existem diversos ritmos que fazem parte do gênero choro, mas que não são o ritmo choro em si. O machixe é um deles. O machixe é um ritmo que está muito presente dentro do universo do choro. Você tem choros o tempo inteiro sendo tocados com ritmos de machixe. Volta e meia você vai tocar na apresentação, você tem choro, que são machiches. A valsa choro, que é 3/4 tudo, mas existe uma valsa que tem uma estrutura de choro, tem uma instrumentação de choro, tem um formato de choro, tem um improviso de choro. Ela faz parte do gênero choro, apesar de ritmicamente não ser um choro em si. E o baião também faz parte dessa gama de ritmos que existe. O baião foi formado e foi consolidado como ritmo nacional. A consolidação dele se dá através do Luiz Gonzaga, não à toa chamado o Rei do Baião. Luiz Gonzaga, que veio do sertão de Pernambuco, ingressou no exército. Lá no sertão de Pernambuco era sanfoneiro, existiam vários baiões sendo tocados ali na região na época. Ele via aquelas festas, ele tinha aquele negócio muito internalizado, então ele não criou o baião, ele já conhecia o baião ali. O pai dele mesmo, Januário, era sanfoneiro. Ele ingressa no exército e vai parar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tenta se adaptar à estética dos sanfoneiros da época, o que um sanfoneiro tocava na época. Então tocava polcas, scotches, mazurcas, valsas, músicas desse tipo. Porém, no meio daquele ambiente todo, ele tocando para sobreviver, tocando no porto, tocando aqui, um dia toca, as pessoas veem ele tocando e falam assim: você é lá do Nordeste, aquela cara de nordestino dele, né? Aquela fisionomia muito típica. Ele fala que e o pessoal fala: então toca aqueles negócios lá do norte, lá, aquele negócio lá que você toca. E ele resolve tocar, então, um baião, então começa a tocar a música nordestina. Aquele negócio faz um sucesso desgraçado, faz um sucesso gigantesco, e logo ele retorna aos programas de calouro, que ele ia, programa do Ari Barroso, e resolve tocar o baião. Aquele baião faz sucesso ali naquele ambiente, e ele passa a adotar a indumentária típica nordestina, começa até a fazer uma alusão ao cangaço, usando até sabre, né? Os chapéus com estrelas, né? E coisas desse tipo. Então o Luiz Gonzaga passa de um compositor, um músico que tocava músicas estrangeiras, com uma estética estrangeira, para um instrumentista que abraça as raízes nordestinas dentro da música dele. As primeiras gravações do Luiz Gonzaga tocando baião são gravações com regional de choro, inclusive com Jacó no bandolim, muitas vezes com Dino no 7 cordas, muitas vezes com Gilberto ou Gilson no pandeiro. Então você tem o Luiz Gonzaga adotando essa estética muito próxima ao choro na década de 40 e tocando músicas instrumentais. Então as primeiras formações de choro, de músicos tocando baião, ela é uma formação quase que de um regional de choro, certo? O ponto maior disso tudo, e eu estou contando essa história por conta disso, é que após um tempo, o Luiz Gonzaga se tornando um artista muito proeminente e sendo o porta-voz do baião, ele adota uma estética que é uma estética de viagem, para ele poder viajar, para ele poder ir para um lugar e para o outro, e ele formata o trio de forró, com instrumentos que já existiam dentro da cultura nordestina, de onde ele vinha e tudo mais, mas ele pega esses três exclusivamente e coloca dentro de um Fusca para poder viajar ao Brasil, para poder mostrar a música dele. Sanfona, triângulo e zabumba. Então, por mais que o pandeiro tenha sido o primeiro instrumento a tocar o baião,
assim, percussivamente, eu quero dizer, dentro das gravações, eu quero dizer, não o primeiro a tocar, mas o primeiro a aparecer nacionalmente como um instrumento de percussão, tocando baião, cada vez mais a zabumba se torna, e o triângulo se tornam os instrumentos de percussão associados ao baião. Então, hoje em dia, quando a gente toca num regional de choro, um pandeiro, e a gente vai tocar um baião, a gente tenta emular a sonoridade da zabumba. A gente busca associar a nossa batida aos graves da zabumba. Então a zabumba se torna referência de graves para a maneira como a gente toca o baião. Então, nesse caso, o que a gente faz aqui? Um polegar abafado, 2 semicolcheias e um grave solto. Tá? Então eu faço da seguinte maneira. O segundo tempo, a princípio, podemos deixar em branco. Assim, ó. Polegar, dedo, base, grave, base, dedo, voltou para o início. Então essa é a batida básica da zabumba. Com a maceta, né, que é aquela baqueta com a ponta mais redonda, faz um abafado e um solto. Na primeira semicolcheia do primeiro tempo e na quarta semicolcheia do primeiro tempo, fazendo esse movimento. Então, esse é o nosso baião básico dentro do pandeiro. Agora, o que acontece? Muita gente tem dificuldade em dar essa ênfase nesse grave, né, em fazer Você acha pessoas que fazem o baião ao contrário. Começam com o grave no dedo médio, dos dedos médios, e depois vai parar no polegar. Então faz tipo... Eu vou ser sincero, eu tenho dificuldade de tocar assim. Eu prefiro começar pelo polegar e seguir no polegar. Existem pessoas ainda que fazem um movimento em que interrompem essa alternância. Então faz o polegar, dedo, base, polegar novamente. Então... O problema desse movimento é que é um movimento que tem a tendência de te deixar mais lento. Então, um movimento que melhor aproveita a movimentação da sua mão esquerda, que tem a tendência de te deixar mais veloz, é esse com polegar, dedo, base, grave. Pelo fato de você estar alternando sempre, então a tendência é te deixar um pouquinho mais rápido. O que você pode fazer também na batida básica do baião é incorporar a batida do bacalhau da zabumba. O bacalhau é uma vareta com a qual a gente toca a pele de baixo da zabumba. A zabumba tem 2 peles. Uma pele grave, que você toca com a maceta, que eu falei para vocês, e uma pele aguda, que fica embaixo, assim, né? Contraposta à grave, aqui embaixo, e você toca uma varetinha, o pessoal chama de bacalhau, e ela tem a tendência a fazer um contratempo do que está sendo feito pela pele grave. Então, a pele grave faz tuk, 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 tuk. O bacalhau faz tuk, tuk, tac, tuk, tuk, tac, tuk, tuk, tac, tuk. Aí aparece uma questão que é interessante, que é você faz o polegar, dedo, base, grave, base, dedo. Nessa hora aqui, nesse momento que você está fazendo isso aqui com o pandeiro, você vai ter que fazer essa sonoridade do bacalhau. Então você está vindo a parte de baixo da mão e você tem que fazer o som como se fosse de um tapa, um som um pouco mais agudo. Como faz? Então o recurso que eu uso, e esse recurso é muito útil para se tocar pandeiro, é procurar o centro do pandeiro com o polegar, de modo que a sonoridade fique bem estridente, assim, sapecado mesmo, sabe? Bem no meião, para dar essa sonoridade assim. Então fica da seguinte maneira. É assim que eu prefiro tocar. Tem gente que prefere fazer ao contrário também, porque aí consegue fazer essa sapecada com tapa, né? Faz tipo...
vou ser sincero, eu prefiro ainda do meu jeito, mas assim, cada um com a sua escolha. E aí, usando esses recursos, você tem uma segunda possibilidade de tocar baião. A primeira sendo essa aqui. Que não contempla a sonoridade do bacalhau. E a segunda sendo essa aqui. Cada um vai ter sua escolha. Mas o fato é que você vai achar dentro do universo do choro várias oportunidades para tocar baiões, usando esse polegar no meio ou não, né? Eu costumo chamar isso aqui de baião 1 e isso aqui de baião 2, né? Para dar uma diferenciação entre um e outro. Mas assim, gravações é o que não faltam. As coisas do pessoal lá de Pernambuco geralmente estão repletas de baiões no meio. Então você vai achar coisas do Rocinho Ferreira, achar Marco César, vai achar os compositores do Nordeste fizeram uma excursão na década de 60, foram ao Rio de Janeiro, conheceram o Jacó do Bandolim, a Convide e tudo mais e tal, Canhão da Paraíba, né? Esse pessoal, então você vai achar muitos baiões desse pessoal e inclusive do Jacó do Bandolim. Você vai achar baiões também legais de tocar, que fazem parte do universo do choro como um todo. Recentemente, que eu digo recentemente é de 10 anos pra cá, um cara que compõe baiões que eu gosto muito é o Danilo Brito, bandolinista de São Paulo. Você pega os discos dele, sempre tem um ou outro baião no meio. O pai dele, se eu não me engano, é paraibano, então ele gosta de incorporar baiões nas músicas dele. Tem o Sussuarana, que é um baião muito bonito, Boca de Caieira, né? Que é outro baião bonito. Aqui em Brasília, Dudu Maia, bandolinista, também compõe muitos baiões. Então você tem vários chorões que se arriscam em fazer baiões e é muito interessante porque tá dentro do universo do choro, soa como choro, mas ao mesmo tempo traz algo de diferente, traz alguma coisa diferente dentro da sonoridade. Essa ideia dessa síncope do baião, que para mim é muito interessante, né? Você faz o polegar abafado, o dedo, a base e o grave, e se você deixar o segundo tempo em branco, parece que você está antecipando o tempo forte que viria no 2, né? Seria 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, é como se fosse uma precedência, como se fosse uma premeditação do tempo forte que viria na sequência. Então, essa premeditação, ela dá uma ideia de desconforto, de deslocamento do tempo, que é o que a gente chama de síncope, é um sincopado. Um ritmo sincopado, ele é um ritmo que dá esse deslocamento, que dá esse desconforto de você não estar no local de segurança, estar logo antes ou estar logo depois dele. Então, eu até entendo esse grave, que é solto do baião, como uma premeditação do tempo 2, exatamente pelo fato de ele ser solto. Então, como se você estivesse puxando ele para um antes. Então, para quem tiver dificuldade de fazer, é só pensar nisso. Antecipando um pouquinho o grave, ele vai parar aqui no dedo médio. Fica... E aí as possibilidades são inúmeras para você tocar baião por aí. Beleza? Vou fazer um baiãozinho aqui para vocês, ó. Usando as batidas que eu passei, né? Beleza? Então fica a dica aí para vocês estudarem baião e para pegarem as coisas todas. Um grande abraço, espero que tenha ajudado. Tchau, tchau, até mais.